Mas nesse momento o que Jesus está dizendo é: eu te trouxe aqui para dizer que essa cinza sobre a tua cabeça acabou. Porque o que vai dominar você quando o Espírito de Deus te domina, no lugar de cinza, é coroa. Não, eu não sei se você entendeu. Coroa no lugar de cinza, postura, honra. Essa cinza não combina mais com você. Essa fala não combina mais com você. Essa tristeza não combina mais com você. Essa angústia não combina mais com você. Porque chegou coroa sobre a tua cabeça. Recebe vestes de louvor aqui nessa noite. Recebe vestes de alegria aqui nesta noite. E não importa o preço, e não importa o que você tenha que passar, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. No lugar de cinza, coroa, coroa, coroa e vestes de louvor. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 4. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Vocês são muito bem-vindos aqui. Esse lugar é a casa do Senhor, onde nós adoramos a Ele. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vós acabaram de ouvir. E todos davam testemunho dele e se maravilharam de palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para o provérbio médico: cure a si mesmo. E dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o aqui também em sua terra. E Jesus prosseguiu e disse: de fato lhes afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Elias não foi enviado a não ser nenhum delas, a não ser a viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade, e levaram até o alto monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando por meio deles, foi embora. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, aqui está a tua palavra que não precisa de complemento, mas da revelação do teu Espírito. Fala conosco, pois nós precisamos e necessitamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. E a igreja diz: precisamos entender algumas coisas acerca daquilo que Jesus estava vivendo neste momento. De fato, Jesus está entrando no deserto no capítulo 4, mas Jesus sai do deserto no capítulo 4 e Jesus vai à sinagoga em Nazaré. E é importante que nós possamos guardar algumas lições. Falando ainda acerca do deserto, é importante nós entendermos algumas coisas que o deserto nos ensina. A primeira coisa é que a Bíblia diz que Jesus entrou cheio do Espírito Santo no deserto. Mas existem algumas particularidades do deserto que se aplicam também em nossa vida e nós precisamos entender quais são. Se você for observar o deserto de Israel,
o povo quando sai do Egito e vai rumo à terra prometida. E se você observar o deserto de Jesus, há algumas semelhanças, mas também existem diferenças. A primeira semelhança é que o deserto nos faz aprender algumas lições. Jesus estava sendo fortalecido no deserto, o povo de Israel também estava sendo fortalecido no deserto. Para que você possa entender, deserto é um momento, um processo, onde muitas vezes nós nos sentimos só. Deserto é um processo onde muitas vezes passamos angústias. Deserto é um lugar onde muitas vezes sofremos tentações. Mas o que eu acho interessante é que o deserto de Deus, ele durou 40 dias. E o deserto do homem, ele durou 40 anos. E eu posso entender algumas coisas aqui. É que data de saída do deserto tem muito a ver com posicionamento. Data de saída do deserto tem muito a ver com aprendizado. Porque Deus não nos atrai ao deserto para que nós venhamos passar somente as lições do deserto, não. Mas que nós possamos conhecer aquele que nos guia em meio ao deserto. Que nós possamos conhecer aquele que conhece a nossa trajetória, mas que quer se apresentar de forma diferente à nossa vida. Uma coisa que eu tenho como lição é que Jesus entrou no deserto cheio e saiu do deserto cheio. Quando nós lemos o versículo de número 14, Jesus já saiu do deserto, mas o mesmo poder que estava com Jesus quando ele entrou, fez com que ele saísse. Então eu tenho uma palavra de Deus a você nessa noite. Deserto nunca vai ser um lugar de massacre. Deserto nunca vai ser um lugar que vai roubar a nossa fé. Na verdade, nós vamos entrar cheio e nós vamos sair cheios, porque deserto é lugar de experiência com Deus. É preciso que você entenda que houve tentações, houve silêncio, houve dias difíceis, mas houve anjos servindo a Jesus. Houve mesa preparada. Houve decreto de Deus estabelecido sobre a vida de Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Esse negócio que nós vamos enfrentar deserto na nossa vida e que nós não sabemos como vamos sair. Eu não sei como é que eu vou resistir. Eu não sei como é que eu vou sair. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você vai sair cheio. Você vai sair abençoado. Você vai sair vivendo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí Jesus dá uma declaração, e a declaração de Jesus é: o Espírito. Quando Jesus entra na sinagoga que sai do deserto, a declaração é: o Espírito do Senhor está. Diga depois de mim: está. Fale forte: está sobre mim. É importante que você entenda isso aqui. Isso está escrito em Isaías capítulo 61. E quando nós vemos a trajetória de Israel, nós entendemos que o capítulo 61 é o divisor de águas na vida do povo. Porque existe uma referência muito forte sobre isso aqui. Quando Jesus está declarando: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele está dizendo mais do que isso. Quando Jesus está declarando: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele está dizendo: eu sei quem me governa. Eu sei quem me direciona. Eu sei quem está sobre mim. Eu sei sobre qual palavra eu estou aqui. Eu sei sobre aquele que tem o controle da minha vida. Então escute, o que tem o controle da tua vida não é esse momento que você está passando. Quem tem o controle da tua vida não é essa tempestade que acalmou ou levantou, não. É o Espírito que te direciona, que está acima de você. Jesus está dizendo: eu estou aqui, existem milagres, prodígios, maravilhas, mas acima de mim está Ele. E quem é esse? É o Espírito do Senhor. Por quê? Porque não são as emoções que dominam Jesus. Não é o pavor, não é o medo. Irmão, quantos desafios diários você tem para essa semana? Quantos desafios mensais você tem para esses dias? Quantos desafios você tem para esse tempo? Quantas coisas que você olha e diz assim: como está difícil, como eu vou conseguir isso, como eu vou conseguir aquilo? Mas deixa eu te dar uma palavra aqui nessa noite. Quem está sobre você não é o pavor, quem está sobre você é o Espírito do Senhor.
Quem está sobre você não é o medo de não conseguir chegar, porque aquele que disse vamos a outra margem é fiel para concluir o percurso. Aquele que disse vamos a outra margem é fiel para dizer no meio do caminho você não fica, você chega ao lugar que eu tenho preparado para você. Então o que Jesus está dizendo, pastor? Existe algo que me domina. 2 Pedro capítulo 2, abra aí a sua Bíblia, versículo 19. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. A Bíblia vai dizer: prometam-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Pastor, o que é que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo e nos ensinando através da sua palavra, que nós somos dominados por aquilo que não vencemos. Então, se nós não vencemos o medo, somos dominados por ele. Se nós não vencemos o pecado, somos dominados por ele. Se nós não vencemos a tristeza, somos dominados por ela. Se nós não vencemos a angústia, somos dominados por ela. Pode tirar o texto. Nós somos dominados por aquilo que não vencemos. Acerca do pecado, existem coisas que pessoas dizem assim: pastor, eu já queria fluir em tantas áreas na minha vida, mas não consigo, porque isso está te dominando. Mas existe uma palavra de Deus sobre você. Você precisa dominar esse pecado. Não, eu queria que Deus me ajudasse. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai te ajudar, Deus vai te capacitar, mas quem vai ter que vencer é você. O que Jesus está dizendo é: há um domínio sobre a minha vida, e esse domínio não é do pecado. Esse domínio não são das minhas emoções. Pastor, quando eu saio de mim, eu fico nervoso, eu fico vermelho, eu não consigo me dominar. Consegue, porque o que domina você não é raiva. O fruto do Espírito é domínio próprio. Ah, pastor, é porque quando as coisas saem do meu controle, eu não consigo mais. Consegue sim, porque o Espírito do Senhor domina você. Irmão, você quer estremecer o inferno nessa noite? É dizendo essa palavra, diga assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. O que você está dizendo é: não mais o pecado, não mais o desejo desenfreado, não mais as minhas emoções que atrapalham o processo, mas é o Espírito do Senhor que está sobre a minha vida. Será que você pode entender isso no seu espírito? É o Espírito do Senhor, e isso é um exercício. Escute, isso é um exercício, irmão. Quantas vezes em processos de enfermidade eu tive que declarar: eu estou curado, mesmo estando doente, porque eu entendia que o que ia dominar não era a doença, mas era o Espírito de Deus. O que vai dominar não são esses dias, o que vai dominar não é essa tristeza, não é essa angústia, não é esse pavor, é o Espírito. O Espírito do Senhor que está sobre mim, está sobre você. A Bíblia vai dizer que ele diz assim: e ele me ungiu. Diga depois de mim: e ele me ungiu. Fala, mão, fala pela última vez isso aqui: e ele me ungiu. Não sei se você está pronto para receber isso aqui, mas eu vou liberar. Antigamente na Bíblia existia unção para reis, profetas e sacerdotes. E todas as vezes que a unção era derramada, algo acontecia. Pergunta para mim: pastor, o que? A sinalização, um divisor na história daquela pessoa. Davi tinha 15 anos e foi ungido. Aproximadamente 15 anos e foi ungido. Homens, reis na Bíblia foram ungidos, sacerdotes ungidos. E a unção era para sacerdócio, profetas e reis. Mas a unção indicava algo. Todas as vezes que em Israel saía um rei e entrava outro rei, esse rei era abençoado, consagrado.
Todas as vezes que os profetas de Deus se levantavam sobre a Bíblia, havia um simbolismo de unção sobre a vida deles. Pastor, o que é que essa unção estava declarando sobre a vida deles? Aquela unção representava: eu não sei o que você viveu até agora, mas através dessa unção, você vai viver o que nunca viveu. Você entende o que é isso? Eu não sei o que aconteceu, Davi, até agora na sua vida, do campo para lá, mas agora a unção chegou. Essa unção está sinalizando um novo tempo. Essa unção está sinalizando uma nova estação. Essa unção está sinalizando um novo mover de Deus. É por isso que nós, sobre a nossa vida, Salomão vai dizer que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, porque a unção de Deus nos faz andar em novidade de vida todos os dias. Lá em 2 Coríntios, no capítulo de número, lá em 1 João, no capítulo de número 2, diz assim: vós tem a unção que vem do santo e vós sabeis de tudo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, aquele que nos confirma, nos ungiu. Pastor, o que é que esta unção na vida de Jesus, quando ele pega o livro, quando ele lê o livro e diz assim: e ele me ungiu? O que é que Jesus está dizendo para quem estava na sinagoga? Primeiro, Jesus diz: quem está me dominando é Deus. Segundo, quem me domina me ungiu. E a Bíblia diz que na sinagoga todos se encheram de ira. E a Bíblia vai dizer que Jesus declara: eu fui ungido. Pastor, por que essa palavra ira chegou ao coração do povo? E por que tanta coisa aconteceu depois da unção de Jesus? É porque eu já falei para você que a unção traz um novo tempo. Quando Jesus estava principiando o seu ministério, é esta sequência: batismo, deserto, sinagoga, início do seu ministério. Então, por mais que Jesus já tivesse feito, por mais que em Nazaré já tivessem visto Jesus com 12 anos no templo, por mais que soubessem que Jesus era diferente, mas o que Jesus estava anunciando pela sua boca é: vai começar agora um tempo que nunca houve em Israel. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você já pode ter vivido muita coisa na sua vida, mas quando você tem a unção de Deus sobre você, vai começar agora um tempo que nunca houve na sua vida. Não, eu estou falando para gente que achou que já viveu algo de Deus. Não, a palavra de Deus a você é: vai começar agora. Vai começar agora. Pastor, mas eu já vivi tanta coisa, tanta experiência com Deus. O tempo de maiores experiências vai começar agora. O tempo do maior derramamento do Espírito Santo vai começar agora. Um tempo de maior avivamento sobre esta igreja vai começar agora. Um tempo do derramar da graça de Deus, só quem está crendo na graça de Deus sobre este lugar, vai começar agora. Agora, e não importa o que você tenha vivido, Ele está anunciando: a unção chegou para um novo tempo de Deus. Diga para quem está do seu lado: vai começar agora. Não, diga com fé, diga com fé. Você crê nisso mesmo? Mas eu já vivi tanta coisa. Vai começar agora. Eu li a Bíblia, entendi há pouco, vai começar a entender melhor agora, porque a unção do Espírito nos capacitou. Nos capacitou. Nos capacitou. Sabe o que acontece? Quem está na sinagoga admira Jesus. Quem está na sinagoga sabe que Jesus é diferente. Mas alguém libera uma palavra, escuta, alguém libera uma palavra, todo mundo está admirado pelo poder de Deus agindo na vida de Jesus. Quando alguém libera uma palavra e diz assim: não é este o filho de José e de Maria? E todo mundo que o admirava agora estava o odiando. Deixa eu lhe falar algo aqui. Sentimentos podem mudar. Sentimentos podem mudar muito fácil. Pastor, mas eu amo o meu cônjuge. Às vezes uma palavra externa
faz esse amor ser transformado em um sentimento que não agrada a Deus. Às vezes nós estamos caminhando e no meio da nossa caminhada nós recebemos uma palavra, que aquele amor com Jesus que nós tínhamos já não é mais aquele amor. Mas existe tanta igreja hoje, tanto mercenário da fé. Igreja hoje não é mais igreja. Aí aquele que estava querendo buscar a Deus, eu disse, é mesmo, né? Então deixa eu te dar uma palavra, cuidado com o que você ouve. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E você não precisa de notícias para te tirar a fé do seu coração. Você precisa cortar e entender que aquilo que vem aos teus ouvidos vai determinar aquilo que você vai viver. Tem gente que caiu num laço, num embaraço, em dificuldade na sua vida por aquilo que ouviu. E Jesus está dizendo, a opinião de Jesus era acerca que Jesus era o Messias, que Jesus era alguém que fazia milagre, mas de repente mudou porque só alguém abriu a boca e disse, não é esse aí. E crente tem que ter ouvido ungido. Crente tem que ter ouvido ungido para ouvir e filtrar aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Porque estava todo mundo amando Jesus, mas uma palavra fez mudar tudo. O que é que mudou? Vamos identificar o que mudou? A palavra de alguém. Aí a Bíblia vai dizer que eles agora querem matar Jesus. Mas você acha que eles querem matar Jesus porque Jesus pegou o livro e leu e começou a escrever e começou a ler dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim e sentou na cadeira de Moisés? Você acha que eles queriam, aquela opinião, queriam acabar com o ministério de Jesus naquele momento por conta daquilo? Não. É porque o judeu, ele entende muito acerca da lei. E ele sabia que a unção era para o início de um novo tempo. Então quando Jesus inicia dizendo, olha, se tem alguém que está aqui e ainda não viu o que vai ver, ainda não viu, o meu ministério vai começar a ver aquilo que vai acontecer. Pastor, por que aquele momento acontece? Não era porque Jesus estava lendo o livro agora, era pelo que ia acontecer amanhã. Deixe-me falar uma coisa aqui nessa noite. Sabe por que os levantes? Sabe por que as lutas que querem te paralisar? Sabe por que os desertos? É porque o inimigo sabe que já há uma palavra de Deus sobre a tua vida. Não, você não entendeu, eu vou melhorar isso aqui. Sabe por que Jesus estava na sinagoga e todos quiseram o arrancar? Não foi porque ele sentou na cadeira de Moisés, foi porque ele falou acerca de um propósito. Não era por causa de Jesus, era por causa do propósito. E Jesus entendeu, não é comigo, é com um propósito. Não está chateado comigo, está chateado com um propósito. Só que o propósito é maior do que a minha dor. O propósito é maior do que alguém que quer impedir. O propósito é maior do que a opinião das pessoas. O propósito é maior do que as pessoas se reunirem e tentar tirar Jesus do templo. O propósito é maior. Jesus entendeu, não é comigo, é com um propósito. Deixa eu lhe falar uma coisa acerca de tudo aquilo que você tem vivido. Não é com você, não é por você, é pelo propósito de Deus na tua família. É pelo propósito que vai começar a acontecer na tua casa. Então não esmoreça na sua fé. Continue caminhando, porque o propósito é maior do que a dor. Eles não estavam querendo tirar Jesus da sinagoga pelo que Jesus estava lendo. Era pelo que estava sendo anunciado. Ia começar cruzadas. Ia começar curas. Iam começar libertação. Ia começar muitas coisas. Os cegos iam ver. Surdos iam ouvir. Paralíticos iam se levantar. Famílias iam ser restauradas. Homens encostados iam ter ministério. Quando Jesus anuncia, o diabo disse, eu tenho que parar antes que comece. Eu tenho que parar porque ele já avisou que vai começar agora o novo tempo. E todas as vezes que o novo tempo está para chegar na nossa vida, um levante muito grande acontece. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, permanece. Permanece, permanece, permanece. Porque vem um tempo de Deus na tua vida que nunca houve. Meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Vem um tempo de Deus sobre a tua vida que nunca houve, nunca haverá. Olha o que Jesus diz.
fui enviado aos quebrantados de coração. Na sinagoga estavam rejeitando, mas Jesus estava dizendo: tem gente quebrantada de coração que vai ouvir. Quem é esse quebrantado de coração? Aquele que reconhece que se não for o Senhor. Quebrantado de coração é entender: sem Deus não dá. Quebrantado de coração é deixar com que as suas razões, a sua desculpa não seja maior do que o propósito de Deus sobre a sua vida. Pastor, mas eu sei que eu tenho que viver algo em Deus, eu sei que eu tenho que desfrutar algo em Deus, mas eu não consigo, é tanta coisa na minha vida, o pecado se apresenta. Não deixa essa desculpa de lado, porque você é aquele que Jesus disse: eu fui enviado para você, que é quebrantado de coração. Quebrantado de coração não é o que não peca, não é o que não erra, mas é aquele que quando erra diz: meu Deus, o que eu fiz foi errado, o que eu fiz desagradou o teu Santo Espírito. É aquele que reconhece e diz: a minha vida, não, esse vazio que está dentro de mim, não, Jesus me formou para que houvesse plenitude. Quebrantado de coração é reconhecer: eu não estou vivendo ainda aquilo que preciso viver. Existem pessoas, irmãos, que têm um espírito de resistência tão grande, que ao entrarem num ambiente como esse, não conseguem dizer assim: eu abro o meu coração para o que Jesus quer falar ao meu coração, porque já tem uma opinião formada acerca de Jesus, já tem uma opinião formada, um conceito pré-concebido de coisas. Ele está falando sobre isso. Só que Jesus está dizendo: eu fui enviado para aquele que quebranta o seu coração. Abre o seu coração, porque eu vou bater na porta e vou entrar. Deixa eu falar uma coisa para você: se a casa está vazia, Jesus quer entrar nessa noite. Se a tua presença ainda não foi preenchida, se a tua vida não foi preenchida pela presença de Deus, deixa Ele entrar. Para de resistir. Deus tem falado com você, e você tem dito: deixa para depois. Não. Você foi aquele que Ele declarou: você é o quebrantado de coração, que basta Ele falar que você abre a porta. Nós precisamos entender que Jesus deseja restaurar a nossa vida. E não importa o que não importa o que se há feito até hoje. O que importa é uma nova história que Ele quer escrever sobre mim e sobre você. Existe uma nova história de Deus para mim e para você. Sabe o que Ele continuou dizendo? Ele disse: eu vou libertar os cativos. Cativos que estão em cativeiros. Porque hoje aqui é noite de algema ser quebrada. Hoje aqui é noite de pessoas serem livres. Hoje é noite de você dizer: não é o que me domina, não é o que eu não venci que me domina, mas é o Espírito de Deus, a dor, o medo, o vício, o passado, a mente, o coração. A liberdade para você aqui nesta noite. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus diz: e proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano do jubileu, a cada 50 anos em Israel, Moisés chamava esse ano acontecia nesse ano o perdão das dívidas. É importante que você entenda que quem era escravo podia se dar por pagamento, ou quem tinha filhos entregava os filhos nas dívidas. Mas no ano aceitável do Senhor, no ano do jubileu, quem era escravo se tornava livre. Não importa se a dívida era de R$1 ou de 1 milhão, se tornava livre. Quando Jesus estava dizendo: eu vou proclamar o ano aceitável do Senhor, Ele está dizendo: nenhuma iniquidade é maior do que o meu amor. Nenhum pecado é maior do que a minha graça. Nenhum defeito é maior do que o meu poder. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E geralmente as pessoas que quando escutam isso dizem assim: mas na minha vida tem tanta coisa pendente. Mas nada disso pode te segurar até que Ele diga: não importa a dívida, se é R$1 ou 1 milhão, está perdoada. Não importa se o que você viveu até agora foi um momento de sentir-se preso a uma circunstância, um sentimento ou a uma situação. Hoje é noite de perdão das dívidas.
Hoje é noite de recomeçar. 2024 não será marcado pelo ano do choro, da luta, da dificuldade. Não. Esse é o ano do recomeço. Esse é o ano de recomeçar em Deus um relacionamento que você deixou lá atrás. Um relacionamento que você abandonou. É ano da liberdade, não mais escravo, não mais medroso, não mais tímido, não mais assustado. Agora livres em Cristo Jesus. Tem gente que diz assim: mas esse negócio de ser crente, rapaz, não dá pra mim não. Não consigo não dá pra mim não. Porque a gente não é livre, a gente é preso. Mas na verdade você acha que ser livre é ser preso a todo final de semana conviver com o que você convive? Ou se você tirar isso da sua vida, você não consegue conviver? Isso é que é prisão. Mas nessa noite, quando Jesus chega na sinagoga, ele anuncia e diz: existe um tempo de liberdade para aquele que quer. Eu vou proclamar, e é o ano aceitável do Senhor. A dívida foi paga. A dívida foi paga. A dívida foi paga. Os pecados foram perdoados, porque eu assento agora na cadeira que estava vazia. O escrito da dívida que era contra nós era muito alto, mas Ele pagou o preço. Ele venceu. E deixe-me dizer aqui nessa noite: por que não recomeçar? Deixe-me dizer aqui nessa noite: por que não avaliar a nossa vida com Deus agora? Estou caminhando para o fim. Por que não parar e dizer assim: como está a minha vida com Deus? Agora. Como é que eu tenho vivido? O que é que tem me dominado? Por que não parar e pensar sobre a nossa vida, acerca de coisas que Jesus ainda tem para fazer? Jesus ainda tem muita coisa para fazer em sua vida. E aí, pastor, só depende de você. Jesus ainda tem muita coisa para liberar acerca da tua casa. Só depende de você. Pastor, o que Jesus faz em meio a esse desafio? Jesus não paralisa na sinagoga e diz assim: olha, por que vocês estão furiosos comigo? Por que vocês estão questionando acerca da minha palavra? A Bíblia diz que Jesus sai. Porque se tem uma coisa que Jesus não faz, é perder tempo. Nós perdemos tempo. Desperdiçamos tempo em coisas que não vão acrescentar nada na nossa vida. Mas Jesus entende: o propósito não é esse. Eu não fui chamado para passar o dia aqui olhando, convencendo pessoas a acreditar que eu existo, acreditar em mim. Não. Enquanto os daqui não querem, os quebrantados de coração estão prontos. Enquanto os daqui estão questionando, os que precisam ser libertos estão lá fora. Então não perca tempo na sua vida fazendo algo para paralisar o teu propósito, porque enquanto você perde tempo, tem quebrantado que está preso, tem cativo que ainda não foi liberto. Mas a partir do momento que você entende o propósito é maior e sai desse ambiente de questionamento, você vive algo extraordinário. O que, pastor? O cumprimento do propósito, pôr em liberdade quem está preso, para pregoar o ano aceitável do Senhor. E quantas vezes nós queremos nos deter em questões familiares, em questões nossas, em lutas, em dificuldades, e nisso e naquilo. Jesus saiu, Jesus desceu, Jesus vai subir ao monte e dizer: bem-aventurado. Enquanto estava todo mundo lá, Jesus não perdeu tempo. Deus não te chamou para perder tempo. Deus te chamou para avançar. Porque em Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Deixa eu falar uma coisa para você: se você não esquece as coisas que para trás ficam, você nunca consegue avançar. Mas quem esquece o que para trás fica, consegue chegar aonde Deus determinou que chegaria. Eu
quero encerrar. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para proclamar, para evangelizar os pobres, e viu a proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Quem era oprimido agora está liberto. Quem era escravo agora estava liberto, livre. Quem vivia em prisões agora estava sendo alcançado pelo favor de Deus. O que Jesus estava dizendo é: haverá uma mudança de cativeiro. Quando nós lemos Isaías 61, e agora eu encerro, está escrito que ele iria proclamar o ano aceitável do Senhor e pôr sobre os que choravam coroa ao invés de cinzas. Diga depois de mim: coroa ao invés de cinza. Eu já falei que Jesus iniciou uma unção que simbolizava um novo tempo, uma unção que simbolizava um novo momento. Mas a questão é: como eu vou começar esse novo tempo na minha vida, pastor? Como eu vou iniciar essa nova etapa de Deus em minha vida? Aí Jesus, no texto que ele leu, quando ele entrega a mensagem, ele diz: olha, chegou a hora de consolar os que choram e coroa no lugar de cinzas. O que Jesus está dizendo é que acabou o tempo de cinzas. O que Jesus está dizendo é que antigamente as pessoas rasgavam as vestes no meio das praças ou das cidades, colocava cinzas, pano de saco, tinha que ir para a praça pública para que as pessoas olhassem e vissem a alma deles angustiada, porque o tempo e o momento, a roupa, eles se vestiam conforme o seu luto. Mas nesse momento o que Jesus está dizendo é: eu te trouxe aqui para dizer que essa cinza sobre a tua cabeça acabou. Porque o que vai dominar você quando o Espírito de Deus te domina, no lugar de cinza, é coroa. Não, eu não sei se você entendeu. Coroa no lugar de cinza, postura, honra. Essa cinza não combina mais com você. Essa fala não combina mais com você. Essa tristeza não combina mais com você. Essa angústia não combina mais com você. Porque chegou coroa sobre a tua cabeça. Recebe vestes de louvor aqui nessa noite. Recebe vestes de alegria aqui nesta noite. E não importa o preço, e não importa o que você tenha que passar, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. No lugar de cinza, coroa, coroa, coroa e vestes de louvor. Há um novo tempo de Deus sobre as nossas vidas. Há um novo tempo de Deus sobre a nossa casa. E o nome do Senhor será glorificado.